justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, este rebanho do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Júnior, né? Deus abençoe a vida do pastor e toda a sua família e esta obra que o Senhor confiou nas mãos dele. Deus abençoe todo o grupo de louvor, né, que está neste congresso, né, nessa data onde nós estamos honrando o Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando todo esse grupo que se organizou para oferecer ao Senhor este culto maravilhoso. Deus continue abençoando todos os obreiros e obreiras desta igreja. O nosso irmão Leandro, né, o pastor Leandro, que entrou em contato conosco. Que Deus continue abençoando a ele, a sua esposa, né, toda a família. E é uma alegria poder estar com os irmãos. Eu quero justificar a ausência da minha esposa. A minha esposa está em casa, não pôde vir porque nós estamos com uma filha hospitalizada, mas o Senhor está lá, cuidando da minha filha, e eu vim servir o reino de Deus, então eu trago a paz da minha esposa. Amém? Vamos à palavra de Deus. Abre a sua Bíblia. Na segunda carta do apóstolo Paulo, glória a Jesus, capítulo de número 12. O versículo, os irmãos sabem que o versículo tema é o 9, mas nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 10. Os que encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão afiados, irmãos, é bom de Bíblia aqui, Deus seja louvado. Eu leio e os irmãos acompanham a sua versão. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe.
Fui arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Fui arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nesso, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu estive pensando, ruminando, meditando nessa passagem tão conhecida, e fica muito claro para nós, quando nós lidamos com uma mensagem dessa, com um texto desse, é que o nível de evangelho, o nível de intimidade com Deus ou com o Senhor Jesus, que os apóstolos, que os discípulos tiveram e viveram com o Senhor, é bem diferente do nosso. Quando nós fazemos uma simples comparação, porque algumas coisas que nós lemos não faz muito sentido para nós, olhando com os olhos naturais e pensando com a nossa mente comum, com a mente natural. Não faz muito sentido algumas narrativas. Por quê, irmão Daniel? É muito simples. Você vê um crente em Jesus dizer assim: eu estou feliz nas minhas injúrias. Eu sinto prazer nas minhas lutas. Eu não consigo imaginar isso. Então, olhando para os homens da Bíblia, e especificamente falando de Paulo, ele vivia num nível espiritual muito mais elevado do que eu posso imaginar. Até porque eu nunca presenciei ainda, nós estamos na era digital, eu nunca presenciei ainda ninguém postar no Facebook, ou no Instagram, ou no grupo da família, ou encontrar alguém na rua e simplesmente dizer assim, é lógico que num contexto cristão: bom dia, gente, a paz, ótimo dia, hoje eu estou muito feliz, eu estou doente. Nossa, o dia está sendo fenomenal, levantaram uma calúnia contra mim e eu estou muito feliz por isso. Nossa,
estão me perseguindo no meu trabalho por causa da minha fé. E nossa, como eu estou achando bom, isto está sendo maravilhoso. Então, a narrativa de Paulo, ela é um paradoxo com a nossa realidade, porque nós, muitas vezes ou quase sempre, não temos prazer nas nossas fraquezas. Nós não nos vangloriamos nos nossos fracassos ou nas nossas fraquezas, porque os nossos fracassos, as nossas fraquezas, as perseguições, aquilo que nos causa dor e tristeza, a leitura que nós fazemos disso é que parece que Deus não vê, parece que Deus abandonou, parece que Deus não se importa comigo, e é por isso que eu estou sofrendo tais perseguições, seja no corpo, ou seja na mente, ou seja na área de fé. Porque nós fazemos uma leitura de bênção de Deus, de prosperidade de Deus, de que Deus está nos aprovando, de que Deus está abençoando se as coisas estiverem dando certo, se os resultados positivos aparecerem. Esse é o evangelho que se é pregado no século XXI, nessa era. Os cristãos ou os crentes que não compreenderam o evangelho ainda não conseguiram entender que, independente das coisas estarem dando certo ou não na minha vida ou na sua vida, independente dos resultados positivos vindo ou não, eu estando bem ou não, Deus continua assentado em um alto e sublime trono, e nada sai do controle da mão de Deus. O fato de algo não estar bem na sua vida não significa que Deus está sendo negligente com a graça ou com a bondade dele. É a gente que não conseguiu enxergar com os olhos da fé, porque a gente olha a perseguição e vê abandono, a gente olha a enfermidade e olha abandono, a gente olha a solidão e vê abandono, mas eu prefiro andar sozinho e ter a bênção de Deus do que andar acompanhado e ir para o inferno. Eu prefiro viver doente e morar na eternidade e ter a eternidade do que andar saudável e ir morar no inferno. Deus está sentado em um alto e sublime trono e Ele está cuidando desta igreja, está cuidando do seu povo, está cuidando da sua família, e é uma questão de tempo. Aleluia, Jesus. Eita glória, Deus poderoso. Tu és santo, Senhor. Sinto prazer por isso, não consigo compreender isso. É a Bíblia. O Espírito Santo inspira Paulo e ele escreve aos irmãos da igreja que está em Corinto. E por quê? Ele está vivendo a melhor fase dele? Não. Ele está se vangloriando no seu ministério apostólico? Não. Ele está tirando vantagem dos dons espirituais que o Espírito Santo entregou a ele, ou que o Senhor Jesus deu a ele? Não. Ele está reivindicando alguma questão financeira? Não. Ele está tratando de alguns assuntos nessa segunda carta dele. Primeiro, porque ele sabe que a igreja é problemática, os irmãos sabem muito bem disso. Só que existe uma maioria de filhos na fé dele naquela igreja. E existe uma minoria que está sendo influenciada por falsos líderes para tirar ou prejudicar a autoridade apostólica de Paulo naquela igreja. Porque aqueles falsos líderes ou falsos irmãos,
eles não queriam receber a correção, não queriam se enquadrar a verdade do Evangelho dentro daquela igreja. E a estratégia dos falsos irmãos era: como Paulo é o pastor desta igreja, como Paulo é o que tem autoridade sobre essa igreja, a maioria ouve ele, então a gente precisa de manchar a autoridade pastoral dele. A gente precisa de trabalhar a reputação dele. Porque se a gente mancha a reputação de Paulo, a gente enfraquece a imagem do pastor da igreja, do líder da igreja. Fica fácil para dividir e tomar o poder. É isso que Paulo está passando aqui. E é por isso que ele começa dizendo: eu não vou me vangloriar. Só que ele precisa de trazer revelações que o Senhor deu a ele, para mostrar para aquela igreja local que ele não simplesmente está ali para tirar vantagens da posição que Jesus entregou a ele, ou para tirar vantagens monetárias daquela igreja. Não! Ele vai dizer: olha, eu vou trazer uma narrativa aqui para vocês. Versículo 2. Conheço um homem, ele está falando dele na terceira pessoa, porque é ele mesmo, que há 14 anos, ele não está falando de um fato que ele viveu hoje, e dizendo hoje, ele está relembrando as experiências que o Espírito Santo deu a ele. Ele está vivendo, ele viveu experiências profundas, e agora ele precisa de trazer essas lembranças a esta igreja, para mostrar para essa igreja que ele não se titulou, que ele foi chamado, que ele foi vocacionado. Ele está defendendo a autoridade apostólica que Cristo entregou a ele. E aí ele começa a contar as experiências que ele teve. E durante essa narrativa, olha, há 14 anos, eu conheço um homem em Cristo. Se no corpo não sei, se fora do corpo eu não sei. Porque o importante não é dar uma riqueza de detalhe, dar a revelação, mas mostrar a revelação, a experiência que ele teve. Ele não está preocupado em falar que era ele, mas ele está contando de experiências que ele teve e trazendo essa revelação à igreja. E aí ele vai dizer assim: olha, o que eu ouvi são coisas inefáveis que não cabe a mim nem dizer. Porque ele tem o discernimento do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita na vida dele. Ele entende até onde ele pode falar, o que ele pode falar e o tempo de falar. Existe aqui uma narrativa de defesa da autoridade ministerial que está sobre a vida dele. Só que ele toma um certo cuidado, porque para ele defender essa narrativa dele, para ele defender o seu ministério, ele precisa de tomar cuidado no que vai dizer, como vai dizer, porque senão sobra até para quem não deveria sobrar. Então ele precisa de combater os falsos líderes que querem deturbar a igreja, atrapalhar o andamento ministerial da igreja, o progresso espiritual da igreja, e ao mesmo tempo precisa de orientar os irmãos fiéis que tem naquela igreja. E aí ele tem um certo equilíbrio. Ele fala assim: ó, tem coisas que não caberiam dizer. Olha o equilíbrio que ele está tendo ali. Porque tem coisas que Deus revela, tem coisas que Deus nos mostra, nos revela e nos mostra para nós, não é para o coletivo. E quando você não vigia e você quer contar tudo, quer abrir a sua intimidade espiritual para todo mundo, se você não tomar cuidado, você é taxada ou taxado de fanático. Você pode ser intitulado como um espiritual radical. As pessoas podem fazer uma leitura equivocada de você. Então tem coisas que Deus te revela, que Deus te mostra, que vai ficar entre você e Deus. Nem tudo que Deus te revela, nem tudo que Deus te revela, que Deus te promete, que Deus
arruma luta para a sua casa, para a sua vida espiritual e para a sua igreja. Porque falou que não devia e para quem não devia. É assim que acontece. E Paulo começa a trazer a narrativa do que o Senhor mostrou para ele, mas ele chega em um determinado ponto e fala: olha, não cabe eu dizer mais sobre isso. E ele continua dizendo: olha, eu tive essas experiências todas aqui, mas eu estou contando isso, não é para me vangloriar, porque é uma necessidade de eu contar isso daqui para vocês. Porque é um problema nessa congregação. Paulo está tratando lá. Olha, eu tive essas experiências. Eu tive revelações. Ele não teve poucas, teve muitas. O Senhor falou muito com ele. Muitas revelações. Quantas viagens missionárias. Quanto através de sonhos o Senhor revelou para ele. Atravessa a Macedônia e Judas. Quantas revelações. Quantos mistérios Deus revelou a ele. E ele não saiu contando para não se vangloriar. Para que os irmãos não viessem olhar para ele. Para dizer: nossa, Paulo é o top. Paulo é o melhor. O melhor. Paulo revela tudo. Paulo tem autoridade. Paulo é cheio dos tronos. Paulo fala com o Senhor fala com ele. Ele guardava para ele porque a ideia não era mostrar que ele era melhor que os demais. Que era mais lindo que os demais. Ele tinha mais revelações que os demais. Não. A intenção do Senhor falar com ele e revelar para ele era para que ele viesse orientar, cuidar, amar, orientar, salvar através da vida dele, através da pregação, da evangelização e da orientação. Porque os dons que o Senhor nos entrega, as dádivas que o Senhor nos entrega, não é para a gente usar isso para se promover ou para se achar melhor, criar e viver, não. Aquilo que o Senhor nos entrega, aquilo que o Senhor nos dá, seja os dons espirituais ou as bênçãos materiais, tudo deve ser para a honra e a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui ele está revelando: olha, eu tive revelações, tive visões, muitas experiências, e eu não me vangloriei, jamais vou me vangloriar, mas eu preciso de contar isso. Ele começa a dizer: aleluia, olha, tudo isso eu tenho vivido, experiências inauditas. Olha só, ele vai dizer o seguinte: de um assim eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Do versículo 5 ele começa a narrar, pelo menos até o 11, você vai ver pelo menos 3 vezes ele falando: me alegro nas minhas fraquezas, me alegro nas minhas fraquezas e me gloriarei nas minhas fraquezas. Ele está dizendo assim: olha, muita coisa gloriosa e poderosa aconteceu até aqui. E 14 anos atrás eu comecei com visões, com um chamado, com coisa poderosa. Eu poderia me vangloriar em tudo isso. Ele está dizendo: eu poderia tirar proveito de tudo isso. Ele chegou ao ponto de ser acusado de usar os dons espirituais como um pivô para tirar vantagens materiais. Tanto é que ele fala disso também àquela igreja, que ele trabalhava aos sábados para não aceitar a oferta da igreja de Coríntios, porque ele sabia que aquela igreja era problemática e poderia lançar no rosto dele. E mesmo ele tendo todo o direito de receber a oferta, a ajuda de custo daquela igreja, porque ele fundou aquela igreja, trabalhou por aquela igreja, orientou aquela igreja, entregou a vida dele por aquela igreja, ele poderia, mas não aceitou, para não ficar pesado aos irmãos. E mesmo ele não tendo proveito financeiro nenhum naquela igreja, tinha gente defamando ele, caluniando ele e querendo tirar a autoridade que Cristo entregou a ele. Aí ele chega e fala: opa, peraí, tem alguma coisa errada. Vocês já não me ajudaram financeiramente, deveria. Eu entreguei a minha vida por vocês. Peraí que a gente tem que trabalhar isso, não é assim que funciona. Olha,
pregada por Pedro e por Paulo, você vai ver que foram muitos perigos, foram muitos desafios que Paulo sofreu. Riscos de morte e naufrágios. Paulo, ele foi espancado a ponto de ser largado na porta da cidade. E diz o texto bíblico que ele ficou como morto, numa tradução mais contemporânea, ele ficou desmaiado. E só pararam de bater nele porque perceberam que ele tinha perdido os sentidos, e a leitura que era que Paulo estava morto. Então deixa pra lá que já resolvemos o problema. Matamos esse pregador, esse paroleiro, esse bagunçador, esse pregador de Deus, resolvemos o problema. Sabe o que acontece? Os discípulos de Paulo naquela cidade vão buscar ele, percebem que ele está vivo, pega ele, acolhe ele, cuida dele. Sabe o que ele faz? Os irmãos falam assim: olha, vai embora, porque eles vão acabar te matando. E aí Paulo sabe que não vai embora, não. Não importa, se eu tiver que morrer, eu vou morrer em prol do evangelho, mas eu vou continuar pregando. E aí não é só isso, Paulo, ele foi descido por um cesto, fugindo, tendo a sua vida em perigo, ele sofreu naufrágio, ele foi chicoteado. Esse homem sofreu demais por amor ao evangelho e por amor a Cristo. E aí como pode ele dizer assim: eu me alegro por ter sido espancado, eu me alegro por ter sido quase morto, eu me alegro por ter sido chicoteado, eu me alegro por ter sido preso. Ninguém se alegra por isso, irmão. Então se a gente não conseguir entender o que Paulo está dizendo, a gente vai ficar cultuando, dando glória, se alegrando, e a gente não vai entender o evangelho. Porque o evangelho não fala de um prazer terreno, um prazer momentâneo. O evangelho fala de mudança de mente, de mudança de comportamento. O evangelho não fala de tesouro na terra, fala de tesouro no céu. O evangelho não fala de boas aventuranças apenas aqui na terra. O evangelho fala de vida eterna, de salvação na alma. E é isso que Paulo está pregando. Pode me bater, pode querer tirar minha vida, eu posso passar por tudo isso, mas eu nunca tive. Deus não abandona, Deus não desiste, Deus não desampara, Deus livra, Deus supre, Deus sabe caminho. Deus, Ele é o que é preciso. É o que Paulo está dizendo. Quando nós lemos a Bíblia, Deus dizendo para ele: a minha graça te basta. Deus está dizendo o seguinte: olha, o que você precisa eu te dou. Você precisa de livramento, receba livramento. Você precisa de suprimentos, eu te dou suprimento. A minha graça supre todas as suas necessidades. Tem uma parte da Bíblia, que as pessoas pegam, e é muito lindo. As pessoas pegam uma parte da Bíblia, e é Paulo que está dizendo isso aqui. É muito lindo. Em Filipenses capítulo 4. Olha que coisa linda isso aqui. As pessoas pegam o versículo 13 e dizem assim: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Pode nada. Porque a leitura que você faz do que Paulo está dizendo não é o entendimento que você está tendo dele. Porque quando alguém prega isso daqui para você sem contexto, te ensina errado. Quando a gente verbaliza isso para Deus sem o entendimento correto, a gente está querendo trazer para a conta de Deus o que Deus não vai pagar. Porque quando a gente pega e fala assim: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, a gente está querendo dizer: eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai me ajudar, que Deus vai suprir, que Deus vai fazer. E tem coisa que Deus não vai ajudar, tem coisa que Deus não se responsabiliza, porque tem coisa que está associada à nossa vontade carnal e vaidosa, que Deus não tem compromisso nenhum com isso. Mas ninguém lê os versículos anteriores, porque começa lá no 10, Paulo dizendo aos Filipenses: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente viver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. É isso aqui que é a chave, que é o antídoto para entender o que Paulo está dizendo em Coríntios capítulo de número 2. Porque quando ele diz: eu me alegro nas fraquezas, é alguém que passou por fraquezas, por injúrias, por rejeições, por humilhações, e ele viu que Deus sempre se fez presente naquele momento. E para ele dizer que se alegra, ele está dizendo experiência. Ele não está pegando o microfone para contar testemunho de ensino.
chamou foi Jesus no meio. Ele tem que defender, ele tem que trazer essa narrativa. Mas voltamos aqui, versículo de número 13. Versículo de número 12. Sei estar abatido. Sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como também a padecer necessidade. Não é o que você tem que faz de você o que você é. Não é. É quem você é que faz de você ser o que você é, independente de tendo ou não. Quem conseguiu pegar? Tem gente que tem que ficar sempre na prova. Por quê? Na prova ora, na prova só um monte, na prova vai para a campanha, na prova é a Bíblia, na prova vai para a doutrina, na prova não falta tudo. Então Deus entende, esse aqui tem que ficar na prova, porque na prova é fiel, na prova passa a luta, mas morre salvo, não passa fome, não passa necessidade. Eu vou no contra-gota, eu vou no pregando, eu vou no descer, mas não posso abençoar muito. Tem que ficar na prova. Por quê? Porque tem uns que o Senhor abençoa um pouquinho, o Senhor escancara a porta, o Senhor prospera um pouquinho, o camarada some na igreja, não contribui mais nos cultos, é praia, é final de semana separando no carro, lava o carro 2 vezes, enxerga o carro, lava a bicicleta, lava a garagem, lava o cachorro, não vai mais no culto no domingo. É gente que Deus prospera um pouquinho, some da igreja. Ei, crente que conhece o Evangelho, crente que lê a Bíblia, a palavra de Deus, crente que tem comunhão com Deus, ele pode estar andando de pé, de bicicleta, de Corolla, de carro novo, ele pode estar morando num barraco, numa casa boa, pode estar passando pela situação que for, ele não muda, porque ele sabe que Deus é Deus, quem tirou foi Deus, quem abriu a porta foi Deus, quem mandou dinheiro foi Deus, quem voltou foi Deus. Então tudo é para a honra e para a glória dele. Aprendi. Tem gente que não aprende. Aprendi. Às vezes eu até brinco com as minhas filhas em casa. Eu falo assim para minhas filhas: se esses 38 anos aqui de pobreza foi uma lição de Deus, eu já aprendi, porque eu não aguento mais ser pobre. Eu brinco com elas dão risada. Senhor, 38 anos, já aprendi, não vou humilhar ninguém não, Senhor. Senhor, mas espera aí, melhora a situação. 38, eu sei o que é ser pobre, Senhor. Já aprendi, melhora a situação aí. Elas dão risada, elas brincam. Mas essa luta, essa perseguição, ela é pedagogia divina. Ela é pedagogia divina. Se você não consegue enxergar o propósito de Jesus para a sua vida, alguma coisa está errada. Porque se você não conseguir enxergar o propósito de Deus para a sua vida através das perseguições, através dos perigos, através das lutas que você passa, você não vai suportar ela. Porque você vai fazer uma leitura de bênção de Deus e de cuidado de Deus apenas com bons resultados. E não é assim. Não é assim. Tem horas que vai ter maus resultados. Tem hora que você não vai se sentir sendo ouvida ou ouvido por Deus. Tem hora que você vai passar perigo e vai falar assim: poxa, mas será que estou no caminho certo? Essa luta todinha, eu sou fiel ao Senhor, estou no escudo, sou dizimista, procuro me apartar do mal para ter uma vida de santidade ao Senhor. Então por que o Senhor está permitindo eu passar por tudo isso? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que Deus não está sendo injusto? Porque às vezes a gente tem essa narrativa. Nossa, mas por que Deus não evitou que eu passasse por isso? Por que Deus permitiu essa punhalada, essa falsidade na minha vida? Por que Deus permitiu essa pessoa me prejudicar tanto lá no meu trabalho? Eu nunca fiz nada para ela. Aí a gente vai ficar por quê? E vai se esquecer do propósito. Porque crente não passa pelas labutas da vida em vão. O povo de Deus não sofre em vão. Serva e servo de Deus não passa pela
Senhor, tira esse espinho, tira esse emissário de Satanás que está me esbofeteando. Aí ele ora de novo 2, ele ora de novo 3, ele ora 3 vezes, é ele que está dizendo aqui na Bíblia. Aí talvez Jesus pudesse olhar assim e falar assim, rapaz, esse homem aqui é tão bom, né, meu? Renunciou a vida dele, está vivendo o meu chamado. Ele prega o que eu mando, ele defende a minha doutrina, ele é fundador de igreja. Esse homem aqui é top, ele é o número 1 lá no Instagram. Eu vou abençoar ele porque a influência dele é muito grande. Eu tenho que fazer algo por ele. Mas sabe o que o Senhor fala para ele? Não. 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 Ah, mas eu vou sair da igreja. Não, pode sair. Ah, mas eu vou para outro lugar. Pode ir. Não. Aleluia! Não sei se você já ouviu. Você vai ouvir muito não de Deus aí. Sério? É. Quem já ouviu muito não dos pais e das mães? Aleluia! Minhas filhas geralmente falavam o seguinte quando eu falava não. Mas todo mundo está indo! Eu falava assim para elas e falo até hoje. Você... É Deus dizendo para Paulo assim, não porque você não é todo mundo. Não porque você não é todo mundo. O não de Deus é melhor do sim que você quer. Porque o sim que você quer é a sua vontade. A sua vontade ela é imperfeita. A sua vontade não é agradável a Deus. A sua vontade é muito inferior àquilo que Deus pode fazer para você. Então o não de Deus é a vontade de Deus para a sua vida, que é bem melhor do que aquilo que você quer. Em Efésios capítulo 3, versículo de número 20, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Receba o não de Deus com alegria, receba a orientação de Deus com alegria, porque o não de Deus hoje é vida para a tua alma, o não de Deus para a sua vida hoje é bênção para a sua casa, é bênção para a sua família, é bênção para o seu caráter. O não de Deus é melhor que o sim do mundo. Deus sempre falou não na Bíblia. Moisés queria entrar na terra, Deus falou, Moisés, você não vai entrar, não vai entrar. Isaac falou, vai para o Egito porque lá tem grão. O Senhor falou assim, você não vai para o Egito coisa nenhuma. Fica na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, porque eu serei contigo. E assim como eu fui com Abraão, teu pai, se você me obedecer, eu vou fazer como eu fiz com teu pai. Vou te abençoar. Aonde você colocar a planta do teu pé, você não precisa de ir para o Egito. O que você precisa é de ir para o centro da minha vontade. O centro da minha vontade. Porque a vontade de Deus é tríplice, ela é boa, ela é agradável, aleluia, e ela é perfeita. Receba a agradável vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, porque Ele conhece a nossa alma e sabe o melhor para a nossa vida. Paulo, ele vai dizer, eu aprendi. Então a gente precisa também de aprender. Olha para a situação que você está vivendo, é lógico que ela não é no mesmo contexto de Paulo, a diferença é enorme. Mas olha para as tuas facultas, olha para as opressões, para os medos, para as inseguranças que você vive, os resultados negativos que acontecem. Olha para tudo isso e fala, amigo Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar? Senhor, me dá força para não blasfemar contra a sua fidelidade. Senhor, me ajuda a não murmurar contra a sua bondade, porque o Senhor é bom, mesmo as coisas dando errado para a minha vida. É isso que Paulo está dizendo. Paulo, ele começa a narrar muitas coisas difíceis que ele passa. Sim, na vida dele tem rejeição, tem. Na vida dele tem calúnia, tem. Na vida dele tem muitas necessidades, tem. Mas na vida dele tem uma coisa gloriosa, que é o tema deste congresso: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Graça.
é favor não merecido de Deus. Eu, irmão Daniel, igreja que está aqui, não merece nada. Diante de Deus não tem meritocracia. Não é porque eu estou fazendo que porque eu estou fazendo Deus vai me dar. A meritocracia é no campo dos homens. Mas com Deus é diferente. Com Deus funciona assim. Eu não mereço perdão, mas Ele me perdoa porque Ele é Deus. Eu não mereço misericórdia, eu mereço juízo. Mas Ele age com misericórdia porque a Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos nessa terra é a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Na segunda-feira, não importa o que você fez ou o que aconteceu, a misericórdia de Deus vai estar lá. Na terça-feira, não importa o que aconteceu ou o que você fez, se você se arrepender dos seus pecados, a misericórdia de Deus vai estar lá. Na quarta-feira, não importa o que você fez ou o que aconteceu, se você for em busca de Jesus, a misericórdia de Deus vai estar lá. Na quinta-feira, não importa o que você fez ou o que aconteceu, se você viu a presença de Deus, a misericórdia de Deus vai estar lá. Na sexta-feira, não importa o que você fez ou o que aconteceu, se você viu para Jesus, a misericórdia de Deus vai estar lá. No sábado e no domingo, ou seja, 7 dias da semana, 24 horas por dia, 365 dias do ano, a misericórdia de Deus vai estar lá. Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te restaura, Ele te levanta, Ele te direciona. Por quê? Porque Ele é Pai. Você não merece nada. Mas Deus olha para mim e para você e fala: eu vou perdoar. Eu vou levantar. Eu vou abrir a porta. Eu vou tornar possível isso na vida dele e na vida dela. Por quê? Porque quando você começa a compreender o que é graça, é o favor que eu não mereço, você entende. Você compreende o que Paulo está dizendo. Eu aprendi a passar fome. Antes de você ter um banquete da tua mesa, para ser grato a Ele, você vai passar pela mesa vazia, porque você terá experiência, propósito de Deus. Porque se você aprender a dar graça no pouco, se você aprender a valorizar a comunhão com Deus no pouco, você pode ter certeza que no muito Ele te coloca. Se você não conseguir ser fiel nas coisas pequenas e simples da vida, você não será fiel às coisas grandes que o céu pode te proporcionar. Então a vida é uma pedagogia divina. Então olhe para a vida e fale: Espírito Santo, qual é a missão? Espírito Santo, eu não estou aguentando, eu quero murmurar, não consigo entender o porquê. Peça força do Espírito Santo que Ele vai te fortalecer. Quando você ficar sem referências, quando você não conseguir ouvir Deus em algumas circunstâncias, feche a porta do seu quarto. E em secreto ora ao Pai. Não vai para as redes sociais desabafar, não vai para os vizinhos desabafar, não vai para os familiares desabafar, porque a primeira oportunidade foi apontar o dedo e dizer: mas não é crente, mas não falava tanto de Deus. Cadê o Deus dela? Cadê o Deus dele? Quando você tiver a função, dobra o teu joelho no teu quarto, fecha a porta, porque tem uma promessa de Deus para a sua vida. Fecha a porta no teu quarto em secreto. É você e eu. Peça a mim, ora a mim, porque eu vou te recompensar. É eu que vou fazer o que você
Se coloque de pé, eu vim pregar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Contar meu testemunho. Eu não vou contar meu testemunho, porque eu sempre priorizo a palavra, mas eu tenho muita experiência para contar. Eu já fui para a igreja quando eu me converti muito tempo de chinelo, sem ter um tênis, andando cerca de 1 a 2 quilômetros a pé com as crianças no colo. Eu vivia de roupa que me dava. Irmãos no carro da igreja, e às vezes eu não entendia por que a gente não recebia uma carona para andar com aquele percurso com criança no colo. Passamos necessidades dentro de casa muitas vezes. Hoje não mais. Eu me perguntava, Senhor, tanta gente na igreja, por que a igreja não me ajuda? Eu não entendia. E quando Deus começou a me usar, eu comecei a passar lutas com pessoas de fé. Paulo está passando luta com pessoas de dentro daquela igreja. Eu não entendia o porquê, sem fazer nada, as pessoas me viam como uma ameaça, eu não entendia nada. Parece que eu sou aquele Pedro que quando Jesus vai lavar os pés, e aí, não, Senhor, vai lavar não. Pedro, o que eu faço hoje, você não entende hoje. Você vai entender amanhã. Hoje, eu recebo pessoas, as pessoas me procuram para tratar, desabafar de situações que eu vivi. E hoje eu consigo entender o porquê que eu tinha que passar. Era a vontade de Deus. E Paulo está dizendo o seguinte: foi-me dado esse espinho na carne, não foi pelo diabo. O Senhor me deu. Para eu não me vangloriar, ou seja, o sofrimento dele, a causa primária era Deus. Então o negócio já fica sério por aí. E ele aceitou porque entendeu o propósito. Irmãos, quando você tem que viver um propósito de Deus, quando o negócio estreita, você pode trocar de igreja, você pode trocar de bairro, você pode sumir. Onde você for, você passa a luta que você tem que passar. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu pensei em não vir pregar hoje, por inúmeros motivos. Mas eu falei assim, eu vou. Porque a palavra não é minha. A igreja não é minha. O ministério não é meu. Às vezes a gente fala meu ministério. O ministério é de Jesus. Sem o dom, sem a sabedoria divina, a gente não prega nada, não faz nada, não canta nada, não dirige nada, não evangeliza nada. Porque é do Senhor. Glória a Deus. Só que eu falei, Senhor, eu não vou me desesperar. A menina está internada desde ontem. Não vou entrar em detalhe. Eu falei, eu vou pregar, mas eu vou ir. Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer conforme o Senhor querer. E eu creio que até o final não tínhamos nenhuma informação de que ela teria alta. Ela poderia ter alta. Estava internada. Saí ali, mandei mensagem para saber. Falei, Senhor, eu vou fazer a sua vontade. O Senhor cuida da minha vida, o Senhor cuida das minhas filhas, o Senhor cuida da minha esposa, o Senhor cuida da minha casa. O que está escrito aqui, pastor? Olha a hora que ela recebeu. Era a hora que eu estava pregando. O que está escrito aí? Acabou de receber alta, não. Já estamos exatamente em casa. Ela acabou de receber alta, já estamos a caminho de casa, 9h20. Acabou de receber alta, está a caminho de casa, 9h20. Enquanto você obedece, enquanto você aceita o propósito de alabar-a, quando você aceita o propósito de Deus para a sua vida, Ele cuida das suas finanças, Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua casa, Ele cuida do que você precisa. Enquanto eu pregava aqui, a minha filha recebia alta lá. Enquanto você adora aqui, enquanto você canta aqui, enquanto você adora aqui, Deus visita a sua casa e a tua graça nos basta. A graça de Jesus nos basta. Por quê? Porque na graça de Jesus tem um pacote completo. Não falta bom, não falta livramento, não falta direcionamento, e não falta amor, não falta perdão, não falta o cuidado de Deus.
repente algo ruim acontecer, louve a Ele. Peça direção a Ele. Quando o Senhor permitir coisas boas para você, louve a Ele. Peça sabedoria a Ele. Porque o mesmo Deus que permite a lágrima, que permite o sofrimento, é o mesmo Deus também que traz alegrias e muitas alegrias na presença dEle. Mas nunca deixa a presença de Deus. Nunca deixa a orientação de Deus. A mulher, quando recebeu o milagre da multiplicação do azeite, a primeira coisa que ela fez, voltou no profeta e falou: o negócio aconteceu lá, o que eu faço com aquilo agora? Nunca vendi azeite, não sei lidar com isso, não sou empresário, e agora? O profeta faz uma palavra para ela: você não vai dar nada para ninguém, você vai administrar. Vende o azeite, paga a tua dívida, que sobra a aposentadoria. Vive do resto. Vive do resto. Receba essa palavra. Guarda essa palavra no seu coração. Deus abençoe essa igreja. Continue orando pela minha casa, pela minha família. De Davi.